do Senhor. Tome o vosso assento, por gentileza. Antes de falar a palavra de Deus, eu quero agradecer a esta igreja pelas orações, o período que ficamos ausentes 10 dias. Agradecer a Deus pela viagem que fizemos, eu, pastor Sanches e a irmã Magda, lá para o sertão da Bahia. E eu só vou contar essa história no próximo domingo, no culto de missões. Amém? Glória a Deus. Mas foi uma bênção. Nós estivemos fazendo o trabalho do Senhor ali naquela cidade de Nova Soure, num seminário que desenvolvemos ali, junto com o professor Sanches, a professora Magda e o professor Fernando, falando sobre missão urbana, evangelismo, discipulado e evangelismo infantil. Foram 2 dias de aula, manhã, tarde e noite, mas foi uma bênção ali com aqueles alunos que estavam servindo a Deus. Mas eu vou contar com detalhe, com algumas fotos para os irmãos entenderem, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela tem que ser falada, pregada, divulgada, e é a palavra dele que vai mover os corações. Amém? Amados, nós já na leitura oficial que tivemos nessa noite, feita pelo nosso irmão, ele leu uma passagem que diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Glória a Deus. Que promessa é essa? É a promessa de vir buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E lendo a palavra de Deus essa tarde, meditando na palavra de Deus, eu comecei lembrando das primeiras instruções de Jesus aos seus discípulos. Quando ele reunido, ele perguntou aos seus discípulos: que dizem o povo? Quem sou eu? E uns disseram: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é esse, aquele. E olhou para Pedro e perguntou: Pedro, e você? É Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E Pedro dá uma resposta no capítulo 16 de Mateus, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com essa mensagem nasce a igreja de Cristo aqui na terra. Com essa mensagem trazida pelos lábios do Senhor Jesus,
Jesus está dizendo, Pedro, Jesus está antecipando uma promessa a um discípulo. E esse discípulo, ele se revela com esta palavra para o início da igreja lá no dia de Pentecostes. Louvado. A Bíblia diz que Pedro ousadamente falava e quase 3.000 almas aceitaram a mensagem que Pedro estava pregando, porque vinha dos altos céus. E esta igreja, que teve o seu início há 2000 e tantos anos, é esta igreja que Jesus está dizendo que ele não retarda a sua promessa, porque antes dele partir, ele fez uma promessa dizendo que voltaria para buscar a sua igreja. E que igreja é esta que nos identifica como sendo a igreja que vai subir? Cantares de Salomão, no capítulo de número 6, versículo de número 10, diz o seguinte: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeira? Esta é a igreja que vai subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esse versículo traz para nós uma mensagem. A esposa, ela aparece como a alva do dia. E essa esposa é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que está se aprontando, fazendo a sua ornamentação para o grande e glorioso dia da festa. Oh, aleluia! E esta igreja que aguarda esse dia glorioso, essa festa não será aqui na terra, ela tem um lugar especial. Aleluia! Porque ele diz que viria buscar a sua noiva, a sua igreja, a igreja que ele comprou com o seu precioso sangue. Aleluia! E todos os convidados também têm uma responsabilidade muito grande, porque a noiva, ela estará representada por mim e por você. E para que isso aconteça, ela traz a responsabilidade de se apresentar como uma noiva sem mácula. A esposa aparece como a alva. 2 Pedro, o capítulo de número 2. Eu fiz anotação para não ter que florear tanto a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E essa estrela da alva, ela apareceu no meu coração, no vosso coração, quando a palavra de Deus entrou na nossa mente, no nosso conhecimento, e nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. A claridade da manhã, anunciando a chegada de um novo dia. Cada vida que aceita Jesus
Jesus como Salvador, desponta na sua vida o amanhecer de um novo dia. As trevas ficaram para trás e agora brota um novo dia na vida do ser humano, porque recebeu a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Romanos, no capítulo 13, versículo 12, diz que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Se pudermos fazer esse confronto da esposa com a igreja é o testemunho vivo de uma nova dispensação, a graça. Aleluia. Lucas, no capítulo de número 24, versículo 46 e 48 diz: e disse-lhe assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Começou lá em Jerusalém, chegou aqui em São Bernardo, no setor 29, e louvamos a Deus pelas vidas que já receberam a Jesus como Salvador e pode dizer: eu tenho vida, eu tenho luz, eu tenho brilho na minha vida, porque eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Aleluia. O testemunho da igreja é este. Louvado seja o nome do Senhor. A beleza do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre, sempre brilhando. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A beleza do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Aleluia. A nossa vida diante de Deus, ela tem que ser uma vida que transmita brilho mais e mais, até chegar o dia em que a trombeta vai soar. E aqueles que estiverem como luz que brilha, subirão para o encontro do Senhor. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. O versículo diz que quem é esta que aparece como a alva do dia e formosa como a lua? Todos nós contemplamos nos céus o brilhar das estrelas, mas o que mais se destaca é a lua. Esta semana, viajando lá no Nordeste, eu pude ter o prazer de ver os céus limpos e a lua brilhando, nos mostrando o caminho. Formosa como a lua. A lua nos faz pensar em três predicados distintos: beleza, mansidão e temperança, e também no outro predicado, intrepidez. O que é a beleza? Louvado seja Beleza Aleluia. para a igreja está sendo representada por uma vida de santidade, Aleluia. Glória a Deus. uma vida de comunhão com Deus, uma vida que o mundo possa olhar em nós e ver o brilho da luz do dia e também a beleza de um luar quando nós estamos caminhando, servindo ao Senhor com alegria. A pureza está representada. Provérbio capítulo 4, versículo
18: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, Glória a Deus. até ser dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada. A beleza representada aqui pela claridade da lua fala de vida, de santidade e de pureza. Santidade é o adorno da noiva de Cristo. Santidade é o adorno da noiva de Cristo. Você quer continuar sendo noiva de Cristo, precisa viver em santidade para com Deus e para com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Mas também a lua fala de mansidão e de temperança. Mansidão e temperança são virtudes indispensáveis na vida cristã. Não há tempo para lermos as passagens, mas poderia citar Mateus 11:29. É um remédio contra o ódio e contra a precipitação. Mansidão, temperança é uma bênção na vida do crente. O que é temperança? O que é mansidão? A vossa palavra seja agradável, temperada. O crente que tem Jesus em sua vida, ele é alegre, feliz, abençoado, ele nunca se desespera, a sua palavra é tranquila, porque ele tem Jesus em sua vida. A lua também, no seu terceiro ponto, diz que é intrepidez, bravura, coragem, ânimo, ousadia. Quem observa esse astro tem sempre o cuidado de ver a sua beleza. E ela se apresenta de 4 maneiras. E louvamos a Deus, porque a igreja pega essas 4 maneiras que a lua se apresenta: crescente, minguante, quarto minguante e lua cheia, e transforma em uma só luz, que é a luz do Evangelho, que ilumina o coração do pecador, para que ele possa aceitar a Jesus como Salvador. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos a noite, pode se tornar muito escura, contudo, a lua não perde o seu brilho. Por que nós, momentos, nós não conseguimos ver o brilho da lua? Porque as nuvens cobrem, porém ela está iluminando em um outro local que os nossos olhos não conseguem enxergar. A nuvem pode cobrir aos nossos olhos, mas ela continua brilhando atrás das nuvens. Eu estava no voo ontem e observando que nós estávamos numa altitude de 11 mil e poucos metros. Eu pude observar que, olhando para baixo, eu não podia alcançar visão de nada, mas na parte que nós estávamos, estava o brilho do sol, porque não desaparece. A igreja do Senhor, ela continua brilhando, independente das nuvens que podem vir sobre a igreja,
mas ela continua brilhando. Ela representa uma vida de brilho. Assim a igreja deve brilhar, ainda que as trevas do pecado possam vir sobre uma nuvem para a igreja, mas através da palavra de Deus ela continua brilhando e continuará brilhando até ser dia perfeito, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Isaías, no capítulo 60, versículo 1, ele diz o seguinte: levanta-te e resplandece, porque já vem raiando a tua luz. Onde está a sua luz perante Deus e perante a noiva do Cordeiro? É um momento de nós fazermos uma reflexão e podermos analisar individualmente como estamos na nossa vida. Glória a Deus. Se podemos concordar com a ciência que a lua recebe luz do sol, então a igreja reflete a imagem do sol da justiça. A ciência diz que a lua recebe a luz do sol, e nós podemos concordar. Se pudermos concordar com essa ciência, a igreja reflete a imagem do sol da justiça. Ponha a tua luz no altar e ela estará sempre irradiando aqueles que estão à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que a lua receba a luz é necessário que ela esteja na sua posição. Para que a lua receba a luz, ela precisa estar na sua posição. A igreja de Cristo tem que estar sempre posicionada contra o pecado, contra tudo que aparece como nuvem para cobrir o brilho da igreja do Senhor. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo em nosso meio. Estamos vivendo momentos difíceis da igreja no Brasil. E eu posso dizer para os irmãos que a situação é de muita atenção e de muita oração da igreja, porque o nosso país, que até então temos liberdade de falar em qualquer lugar, existe 800 e tantas leis no Congresso Nacional querendo tolir o direito da igreja, que é luz desse mundo, venha a brilhar. Mas a igreja estará orando. Nós estaremos fazendo uma campanha de oração para que essa nuvem negra desapareça muito em breve e a igreja continue levando a palavra de Deus em todo lugar. Nós estávamos nesse trabalho lá no sertão, num trabalho na praça, palanque montado, som ligado, louvor, quando vem uma densa nuvem de trevas, um trio elétrico e uma cavalgada, e parou bem em frente aonde estava o trabalho, para tolir daquele povo que estava ouvindo. Mas Deus é tão misericordioso que a igreja não parou, e Jesus salvou naquela noite 50 e tantas pessoas, curou os enfermos, libertou os oprimidos, e a luz brilhou, porque a nuvem que estava passando, ela não demorou muito tempo, teve que bater em retirada, porque a luz do dia do Senhor estava presente. Aleluia! A igreja, para receber a luz do sol da justiça, precisa estar com uma vida de consagração
ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória seja a Deus. O versículo que vem diz que quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército combatente. Brilhante como o sol. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz que resplandeça, ou melhor, resplandeceis como astros no mundo. Nós temos que ser luz para o mundo, que o mundo veja que ser crente é um privilégio, servir ao Senhor é um privilégio, é um presente de Deus, porque Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Brilhante como o sol. O sol nos traz calor, nos proporciona calor, nos proporciona energia e transmite seus raios solares benefícios à terra. A palavra do Senhor também, semelhantemente à igreja, deve ter sua vida, uma vida útil à terra. São vários versículos que eu anotei, mas não há tempo para nós lermos. O sol fornece calor. A igreja precisa ter uma vida de calor espiritual. Eu fiquei feliz que eu soube a notícia que no encerramento do congresso, do evento dos adolescentes, o calor do Espírito Santo estava presente. Jesus batizou jovens com o Espírito Santo. O calor que atinge a nossa igreja, ou que chega à nossa igreja, como o calor do sol, é que faz com que nós vivamos uma vida de paz, de alegria e de contentamento com o Senhor nosso Deus. Aleluia. A vida sem calor não tem futuro, mas a vida que tem o calor espiritual, ele está sempre alegre. É o crente sorridente, é o crente que louva, é o crente que glorifica, é o crente que ora, é o crente que prega, é o crente que leva a palavra de Deus aos pecadores, é o crente que ganha almas para Jesus, é o crente que ora e Jesus cura, porque ele tem a luz do Evangelho em sua vida. Também diz o versículo que formidável como um exército com bandeira. Hoje, dia 7 de setembro, muitos soldados desfilaram e no seu trajeto, empunhando a bandeira do Brasil, as suas armas, coisa linda. Nós achamos isso muito bonito e é muito lindo mesmo. Agora vamos imaginar a igreja do Senhor preparada para marchar como a noiva do Cordeiro para encontrar com Ele nos ares. Oh, aleluia! Essa é a nossa alegria, esse é o prazer que nós temos, porque nós estamos alistados num exército que não vai se acabar. Ele permanecerá para sempre, porque a igreja que vai subir, a noiva do Cordeiro, será o exército do Senhor. Quem é o comandante? Jesus Cristo. Jesus Cristo será aquele que dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Aleluia. E aquele que recebe por herança passa a ser dono. Aleluia. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação. Louvado seja Deus, aleluia. O exército com bandeira fala
de vida de lutas, mas porém de vidas de vitória. Todo exército, quando ele entra para guerrear, ele entra guerreando, mas buscando a vitória. Nós estamos numa batalha guerreando contra as hostes potestades do inimigo que ronda todo o universo, mas nós temos um comandante que está à frente e nós estamos vitoriosos porque ele é o nosso comandante. Louvado seja o nosso Deus. E qual é a nossa bandeira? A nossa bandeira, aqui no Brasil, nós temos a nossa bandeira, uma estampa. Nos Estados Unidos, outra. Na Europa, outra. Na Alemanha, outra. E a nossa? Só tem um desenho. Em todo o universo, o exército de Deus só tem uma bandeira. A bandeira da fé. Foi pela fé que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossa vida. Aleluia. E é essa bandeira que nós empunhamos, porque pela fé nós aceitamos a Jesus como Salvador. Pela fé nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e recebemos. Pela fé descemos as águas batismais. Pela fé estamos continuando essa caminhada, empunhando a bandeira da fé até o dia glorioso em que Ele vier nos chamar. Aqueles que já descansam no Senhor terminaram a sua caminhada, mas estão lá no paraíso, aguardando o dia glorioso da vinda do Senhor. E Ele disse que Ele não tarda. Os sinais estão dizendo que Ele está às portas. Nós que estamos vivos, continuemos empunhando a bandeira da fé. Porém, aqueles que já descansaram no Senhor, como os nossos pais, os veteranos, estão aguardando o toque da trombeta. E como privilégio, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Depois, Paulo está dizendo, na expectativa de que ele iria ver, ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos a encontrar com o Senhor. Se você quiser fazer parte desse exército nessa noite, aceite a Jesus como Salvador e receba a luz que brilha em vosso entendimento através da palavra, e tenha certeza de que essa luz vai permanecer acesa no seu coração, na sua mente, e você será também um dos soldados a ingressar nesta noite, a empunhar a bandeira da fé e a arma que é a palavra de Deus para você se defender do inimigo de nossas almas. Que Deus nos abençoe nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus.